O título da palestra é Inteligência Artificial e QGIS, a nova realidade para os profissionais de geo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco e hoje a ideia é que nós possamos falar sobre essa ferramenta que é tão importante para o universo do geoprocessamento, o universo das geotecnologias. E eu quero contar com vocês justamente para abrirem a mente, em saberem que o que vai ser falado aqui, o nosso objetivo hoje não é trazer todas as respostas. Nosso objetivo aqui hoje para vocês é trazer mais questionamentos, tanto de para que rumo o QGIS vai, para que lado nós estamos indo como profissionais também, e também, claro, como comunidade que está se reunindo aqui hoje, tá bom? Então, conto com a participação de vocês para ser algo dinâmico e não simplesmente um monólogo aqui. Conto com a participação de vocês. Então, para iniciar, eu já queria perguntar a vocês o seguinte: há quanto tempo você usa o QGIS? Por exemplo, quem aqui usa o QGIS há menos de um ano? Menos de um ano. Tive ali uma pessoa. Quem aqui usa há mais de 3 anos? Olha, mais gente, né? Mais de 10 anos. Olha só. Então, cada um aqui viu o QGIS no momento da história. Como vocês viram na palestra de abertura, o Sidney destacou bem que o QGIS, ele começou há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás, 2002. O Brasil ainda estava tetracampeão ainda, nem tinha feito penta ainda. Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Não sei em que momento vocês entraram nessa jornada aí de evolução do programa, mas eu pessoalmente comecei em 2007. Em 2007 estava lá na graduação ainda, já tinha estudado outros programas de geoprocessamento, como o MapInfo, o próprio ArcGIS, mas quando eu tive contato com o QGIS, aí foi aquela experiência inicial. E na época, o QGIS não é nada parecido com o que é hoje. Nada parecido. Hoje ele é uma Ferrari, antes ele era uma carroça. Mas era a carroça que nos levava para onde a gente queria naquele tempo. Então, naquele período, o QGIS, a interface dele era semelhante a essa que você está vendo aqui. Essa interface aqui é de 2002, né? Então, eu peguei já 5 anos depois. Mas, olha só, você que já usa o QGIS há algum tempo, o quanto essa interface mudou. E a nossa ideia aqui é justamente falar sobre as evoluções que tivemos até o momento, mas também como é que a inteligência artificial ela já está integrada. Porque, pessoal, inteligência artificial não é uma tendência, é a realidade. Quem aqui pensar que vai poder aprender inteligência artificial em 2027, pode ter certeza que não vai estar no mercado até 2027. Vai ser realmente banido, vai ser excluído das boas oportunidades que o nosso universo de geotecnologias tem para oferecer. Então, essa era a interface do QGIS lá atrás, né? Muito tempo atrás, e ele evoluiu muito desde então. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um marco que eu diria que, comparavelmente a essa mudança da inteligência artificial, para o QGIS foi um divisor de águas. Até esse ano aqui, se destacava muito na área de geoprocessamento com software livre, o software GVSig. Quem aqui já usou o GVSig? Olha só, meia dúzia. Mas o GVSig, até então, ele era melhor do que o QGIS. E ele é excelente, não quero falar mal aqui de forma alguma dele. Merece todo o mérito da equipe de desenvolvimento. Só que o ponto é, ele se destacava porque ele se integrava com a ferramenta do Sextante, que tinha ali um conjunto de algoritmos, até se comparava muito com o ArcCatalog lá do ArcGIS, então algo que destacava. E o QGIS estava ficando para trás. Aí lá estava eu, na época eu morava em Belém do Pará, trabalhando lá na Secretaria de Estado, quando chega a notícia lá, lançada extensão Sextante para o QGIS. Abalou as notícias, no fórum só falava isso no dia, era a notícia do dia. Eu fiz uma postagem lá no nosso site, no dia teve mais de 7.000 visualizações na matéria. Por quê? Justamente estava essa novidade da extensão Sextante. Esse aí foi um print da extensão no dia que foi lançada. Eu instalei, corri lá para poder ter essa informação. Então, esse aí foi um marco mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás. E agora nós estamos na nova etapa com essa revolução envolvendo aí as inteligências artificiais. Aí, diante disso, a pergunta é, quem aqui tem medo de inteligência artificial? Por que eu estou perguntando isso? Pode parecer meio bobo, mas a questão é, algumas pessoas, elas ficam achando assim, a inteligência artificial vai roubar empregos. A inteligência artificial é o bicho-papão. Você não dá para querer se envolver com isso porque é quase errado. Vai destruir a economia. Mas o ponto é, você não vai perder seu emprego, você não vai perder seus clientes para inteligência artificial. Você pode perder seu emprego, pode perder seus clientes para quem usar essa tecnologia melhor do que você usa. Então essa é a ideia, não deixar para aprender isso depois. Você tem que correr atrás disso agora, para você realmente não ficar para trás. Você imagina, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dias, você viu mais notícias sobre inteligência artificial ou sobre a guerra na Ucrânia?
Com certeza, muito mais sobre IA. Você ouviu falar da Manus, ouviu falar do VO3 do Google, você ouviu falar de trocentas inteligências artificiais. E é tudo algo muito rápido, algo muito novo. E nós temos que procurar acompanhar esse avanço tecnológico. O mercado de trabalho, ele não vai perdoar quem deixar de se atualizar. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar defasado, quer ser um profissional jurássico. Aí, nesse contexto, o que é que eu tenho percebido de alguns pensamentos limitantes que as pessoas têm quando o assunto é inteligência artificial? Primeiro de tudo, a ideia é, o pessoal pensa assim, eu não preciso de IA. Isso é para quem é profissional fraco, medíocre. Eu me garanto na inteligência orgânica, na inteligência natural. Só a criatura que essa ideia está lhe prejudicando. Por quê? A ideia não é você usar a IA como uma bengala, não é isso, mas como seu assistente. Então a inteligência você vai usar a IA para lhe potencializar como profissional e não ser algo que vai estar pensando por você. Vai potencializar. Se você antes realizava suas consultorias, prestava seus serviços e entregava um produto de qualidade, talvez em semanas, agora você vai entregar em dias, talvez até no mesmo dia, dependendo da demanda que você recebeu. A questão é não deixar para aprender isso depois. Tem que ser agora, se atualizar agora. Essa é a ideia aí do uso da inteligência artificial. Outro ponto também, pessoal, que a gente tem percebido, é que as pessoas, elas acham que inteligência artificial se resume ao ChatGPT. Quem aqui usa o ChatGPT todo dia? Quem aqui tem o ChatGPT pago, a versão Plus? Quem não tem, eu recomendo. Realmente é excelente, vale muito a pena o investimento. Eu uso todo santo dia. Mas o ponto é, aquilo ali é apenas a ponta do iceberg. Quando você começa a ver outras ferramentas, por exemplo, quem aqui já ouviu falar na Manus AI? A Manus, ela não só diz para você o que fazer, ela faz por você. Se, por exemplo, você diz assim, olha, eu quero que você construa um site que fique melhor do que a versão anterior que tinha criado. Ele faz o site por você. E isso, muito em breve, vai estar acontecendo com o QGIS. Você vai dizer, olha, eu quero que você faça uma nova versão desse mapa, por exemplo, onde eu quero que você faça 10 vezes melhor a qualidade do que essa. Ele vai poder gerar isso também no futuro. É questão de tempo. Mas o que nós já temos agora, nós temos que aproveitar, sem dúvida. Então temos que ir atrás de dominar esse potencial. Até porque, olha só essa imagem. Esses profissionais, na época deles, eles eram profissionais de elite, se garantiam o que faziam. Como você também se garante na sua área. O problema é, imagina quando surgiu naquele tempo o ArcView, o AutoCAD R14, R12. Se eles tivessem pensado, não, para que isso? Eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Eles teriam sido arrasados pelo mercado, iam perder as oportunidades dele. E quem não se atualizou, realmente perdeu. O ponto é, daqui a um tempo, quem vai estar sendo comparado com peça de museu é o profissional que não está se atualizando. É o profissional que não está indo realmente atrás de ver essas tendências do mercado. Faz sentido para vocês, pessoal? Maravilha. Aí vamos lá. O que de fato é inteligência artificial? Porque Hollywood nos mal acostumou com a ideia de que inteligência artificial é um robô, né? O Homem Bicentenário. Já viram esse filme? É legal. Mas o ponto é, inteligência artificial não é simplesmente um robô. É qualquer sistema informatizado que tem a capacidade de imitar a capacidade cognitiva humana. De pensar, tomar decisões, raciocinar. E isso aí também tem uma característica importante, que ele aprende. Tudo que você vai fazendo para a IA, ela vai aprendendo. Quando você, por exemplo, usa o ChatGPT, apenas para um exemplo mais geral, e ele erra, não dá a resposta que você queria, na verdade, ele está sendo treinado de saber que aquela resposta não é adequada. O mesmo vai valer para quando você trabalha com dados geográficos. Você vai ter ali um retorno que não é de qualidade no início, você vai reportar que aquilo não é o que você quer, e ele vai aperfeiçoando, vai sendo treinado, vai se preparando para ser um modelo cada vez mais eficiente. Essa é a ideia da inteligência artificial e que já está presente aí no software QGIS. Bom, aí falando agora sobre, na prática, como é que tem funcionado a inteligência artificial no QGIS. Vocês estão vendo aqui na tela, essa hora de bater a foto, né? Uma lista de alguns dos plugins do QGIS que usam inteligência artificial. Cada um para a sua finalidade. Você pode trabalhar com redes neurais, você pode trabalhar na parte de vetorização de dados, de geração de dados. Eu vou, a partir de agora, comentar alguns deles. Não dá para comentar todos, que o tempo não permite. Mas a ideia é para vocês sentirem um gostinho do que já existe. Porque quando você vê o que já existe, você até se expande e pensa, o que vem por aí? Daqui a pouco o QGIS vai estar integrado com ferramentas de texto. Você bota o que você quer e ele gera. E, na verdade, já faz isso. Eu vou comentar para vocês, a partir de agora, alguns exemplos disso, tá? Primeira ferramenta, que é o AINO. Para que serve o AINO? O AINO,
ele é uma ferramenta que ele permite o download de dados do OpenStreetMap de maneira filtrada, vamos dizer assim. Porque vocês sabem, que já usa aqui o QGIS há algum tempo, que o QGIS tem vários plugins que permitem download de dados do OpenStreetMap. E tudo bem, funciona excelente. Só que lá, por exemplo, você escolheu baixar os vetores da região aqui onde nós estamos no Expo Center. Você fazendo isso, você vai baixar tudo. Vai baixar árvore, vai baixar igreja, vai baixar escola, vai baixar restaurante, vai baixar tudo que tiver mapeado. Só que, às vezes, para o seu trabalho, você não quer ter todos esses dados, não é do seu interesse, e também pode ser que você não tenha tempo ou então necessidade de sair filtrando. Ah, não quero árvore, não quero igreja, não quero escola, eu quero só os restaurantes. Então, como é que essa ferramenta funciona na prática? Você, com linguagem natural, com texto, você escreve. Na caixinha de busca, você coloca assim: quero que você faça o download dos dados dos restaurantes de São Paulo nessa região em dado vetorial. E ele vai fazer a pesquisa na base do OpenStreetMap e vai baixar para você somente os dados que você pediu. Ele não vai baixar o que você não pediu. Pediu só restaurante? Ele vai baixar restaurante. Essa imagem aqui na tela foram as pizzarias de São Paulo. Conseguem perceber a aplicação disso para geomarketing? O cara mapeou em instantes todos os pontos de pizzaria da cidade. Ou então, para um trabalho acadêmico, você poder baixar os dados já com o filtro do que você quer. E por aí vai. A sua imaginação e a sua competência de fazer o prompt mais adequado é que vai definir o limite que você pode chegar. Isso tudo usando linguagem natural. Não tem nem que ser em inglês. Você já coloca em português, ele já entende e vai dar o resultado que você quer. Então, um potencial enorme aí para você poder executar. Funciona bem parecido com o ChatGPT. Dá o comando, ele vai, pesquisa e funciona. Inclusive, tem essa mesma ferramenta para você usar em formato numa plataforma fora do QGIS também. Via site para você fazer essas análises. Além disso, pessoal, eu queria mostrar aqui outra ferramenta. Essa aqui é excelente para quem trabalha com vetorização de dados. Quem aqui já passou 3, 4 horas vetorizando imagem de satélite ou de drone? Olha só, a gente quer ajoelhar no milho e não quer fazer isso, né? Porque realmente é algo que dá trabalho, desgasta, cansa. Então, qual é a ideia? Agora você pode vetorizar de forma automatizada, baseado em inteligência artificial. Nesse exemplo aqui, tem uma imagem de drone de uma área, tá? É até uma dica extra, para quem não sabe, no site openaeromap.org, você baixa a imagem de drone gratuitamente. Baixei essa de lá como exemplo, tá? openaeromap.org. Aí vejam só, tá aí a imagem. Eu fiz um recorte para facilitar a minha vida, para demonstrar para vocês. E aí você usa esse plugin, que é o MapFlow, para você dizer como é que você quer que seja extraída, o processo de extração das feições. Eu coloquei lá, eu quero que ele vetorize esses polígonos, desses galpões aí, para um dado vetorial. E olha o resultado. Ele, em questão de 1 minuto, já fez essa vetorização aí. Coisa que você manualmente demoraria muito mais, a chance de errar seria bem maior. E ele faz esse processamento totalmente via nuvem. Enquanto você define lá os parâmetros, ele já manda a requisição para o servidor e em poucos segundos ele já traz para você o retorno do seu vetor. Só para vocês terem outra visão, aí estão os polígonos que ele vetorizou. Isso é útil ou não é para o nosso dia a dia? Demais, né? É geração de base cartográfica. Você está otimizando o processo, aumentando a qualidade. Por quê? Você tem que lembrar que a inteligência artificial ela não se cansa. Às vezes nós estamos lá vetorizando lá um dado, aí está cansado, teve problema em casa, está doente, aí começa a errar. O erro vai acumulando. A IA não se cansa, não fica com fome, não tem problema em casa para resolver. Ela está aqui ó, tranquila para poder atingir nosso objetivo. E está aí o grande diferencial, tá bom? Então, MapFlow, essa aí é a segunda ferramenta. A outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela tem a ver também com a parte de vetorização. Que aí, nesse caso, é a ferramenta do Button Labs, que ela faz a vetorização da seguinte forma. Você tem uma imagem de satélite, uma imagem de drone, qualquer que você queira, e aí você indica para ela o caminho que você quer que continue a vetorização. Então, por exemplo, você tem um eixo de rua para vetorizar. Em vez de você simplesmente chegar lá e sair clicando em cada ponto para fazer a vetorização, você só diz, comece aqui, termine aqui. Pela estrutura da imagem, pelos objetos, elementos da imagem, ela já determina a sequência, a linha que ela deve fazer a vetorização. E o que é que isso significa na prática para você? Velocidade do trabalho, produtividade, seu cliente vai ficar muito mais satisfeito. Enquanto quem não domina isso vai demorar semanas para entregar um produto, você entrega em 2 dias ou até 1 dia. Isso aí faz você se diferenciar.
Então isso tudo já está disponível, não é que algo que vai lançar. Tudo isso já está disponível dentro da plataforma do software QGIS. Aí a pergunta é, quem aqui já sabia que o QGIS fazia tudo isso já agora? Já sabiam já que o QGIS fazia? Então, é totalmente fácil, é totalmente usual, intuitivo. Como eu falei, linguagem natural. Aqui você vai indicando e ele vai gerando os produtos. E aí você pode, logicamente, quanto maior for o dado que você está subindo para a nuvem para fazer o processamento, mais vai demorar para fazer o processamento. Aqui eu dei um exemplo com uma área pequena, mas a realidade é que ele funciona do mesmo jeito, só vai demandar um pouco mais de tempo. E com a qualidade gerado por inteligência artificial, certo? Vale lembrar também, pessoal, que quando nós trabalhamos com IA, quer seja aqui no QGIS, quer seja outra, a IA é seu assistente. Quem tem que botar o tic-tac para funcionar, somos nós. Então, quem tem um senso crítico para avaliar a qualidade do produto, somos nós. Então não adianta assim, gerei aqui um resultado, pedi para o OpenStreetMap ceder os dados, baixar lá pelo AINO, mas então tá bom, já vou pegar e dar sequência. Quem é responsável tecnicamente é você. Então você é que tem que procurar verificar se aqueles dados estão realmente adequados para a sua finalidade, levando em conta precisão cartográfica, o objetivo e assim sucessivamente, tá bom? Diante disso, eu queria trazer para vocês o questionamento. Ó, aqui está só para destacar o vetor gerado, né, facilmente. E aí, a pergunta é, o que vem por aí? Hoje, alguém que vai produzir, por exemplo, um mapa, uma peça técnica de georreferenciamento, uma planta cartográfica, às vezes ele fica ali 2, 3, 4 horas ou mais para produzir um mapa. O que é que nos faria duvidar que daqui a pouquíssimo tempo, e quando eu falo pouquíssimo tempo, é questão de 6 meses, 1 ano, ou pouco mais do que isso, nós temos, com linguagem natural, um comando que diz, olha, eu quero que você crie um mapa de localização da região da Zona Leste de São Paulo, com destaque para as escolas da região. O que é que nos impede de ter isso muito em breve? Então, pessoal, logo, logo, nós vamos ficar achando que o que nós vimos agora e ficamos impressionados é algo até básico. Porque logo, logo vai ter essa revolução que nós estamos vendo cada vez mais presente, certo? Logicamente, nós vamos ter espaço aqui depois para perguntas e assim por diante, mas a questão já quero trazer a reflexão. Hoje, eu estou preparado para essa mudança? Ou eu uso o QGIS como se usava lá em 2010, lá em 2015? Porque quem trabalha com tecnologia tem que ter bem ciência de que o que você fazia em 2023, 2025 é totalmente diferente. O que nós vamos fazer em 2026 vai ser totalmente diferente do que nós fazemos em 2025. Muitas pessoas aqui talvez nunca trabalharam com GeoPackage ainda. Quem aqui só usa Shapefile quando o dado é vetorial? Então, muitas pessoas elas estão mal acostumadas. Eu faço assim desde 98, que foi quando lançou o Shapefile. E acho que não tem que evoluir. O GeoPackage é formato aberto, formato livre, e o pessoal continua usando o bendito Shapefile. E tudo bem, o Shapefile não tem problema, ele tem limitações. Mas a questão é, como é que fica a nossa evolução como profissionais de gerar soluções? E uma dica, eu tenho percebido em cada palestra que eu dou, em cada treinamento que nós ministramos, que tem pessoas ótimas no mercado, pessoas que são profissionais de elite. Só que o problema é que eles não sabem se vender. Eles não sabem metrificar e precificar o seu serviço. Então, se você hoje sai na frente dominando essa ferramenta, você tem que entender o seguinte, vai ser melhor remunerado quem sabe resolver problema dos outros. A pessoa no mundo, qualquer pessoa que você pensar, que ela foi bem remunerada, é porque ela soube resolver o problema dos outros. O problema é, que problema você vai resolver de alguém, de alguma empresa, de outro profissional, usando IA no QGIS e em outras plataformas também? Essa é a questão. Às vezes eu tenho um doutorado, pós-doutorado, e estou ganhando R$2.000 por mês. Concorda que é injusto isso? É injusto. Mas a questão, temos que ver o que é que eu posso fazer em relação a isso. Aí o ponto é, eu tenho que saber me posicionar e usar essa tecnologia para me potencializar e não me substituir. Tá bom, pessoal? Então, era essa a ideia inicial que eu queria trazer para vocês e vamos ampliar a discussão, tá aí os nossos contatos de Instagram, WhatsApp e quando for depois do evento, fica o convite para visitar o stand da ClickGel, tá bom? Muito obrigado.